Quando a menina anunciou na terça-feira o tema da lição, eu fiquei apreensivo. Eu estava preparando um outro tema. Ela jogou lá o tema do domingo que vem, né? Eu olhei, mas será que eu estou preparando a lição errada? Mas a verdade é que era certa mesmo, né? A lição número 5, enfrentando os problemas econômicos e sociais. Tem alguém aqui que está com problema na área econômica? Tem alguém que está em crise aqui financeira? Você está mesmo. Como administrar os bens, né? Itamar. Diz que a riqueza do rico não deixa ele dormir, né? Então é isso aí, né, Itamar? Glória a Deus. Mas, meus irmãos, estamos estudando o livro do profeta Neemias. E no Antigo Testamento destaca muitos líderes, né? Dentre eles, por exemplo, Moisés, Abraão. Mas é reconhecido que Neemias é o líder por excelência no Antigo Testamento. Tem até um livro que diz Neemias, o líder eficaz, não é? O líder eficaz. E nós estamos aprendendo muito com ele, né? Com a sua liderança em todas as áreas. Neemias, ele era sobretudo um homem sensível, né? E vamos ver na lição de hoje. Porque todo líder, qualquer pessoa que lidera, em qualquer área da vida, seja em qualquer setor, ele tem que ter sensibilidade. E, sobretudo, o líder precisa ser o líder servidor, né? Jesus é o maior exemplo para nós, né? Que ele era o líder servidor. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Então, o bom líder é aquele que é servo de todos. Não é aquele que manda, que desmanda, que é autoritário, nada disso, não é? É aquele que conquista pelo seu exemplo e, sobretudo, pelo seu trabalho, né? Pelo seu serviço, é que ele consegue liderar. A gente vê isso em Neemias, né? Um líder sensível, um líder servidor, mas tem um aspecto aqui, que ele era também um líder enérgico, né? Enérgico. Por mais que ele fosse um homem sensível aos problemas das pessoas, da situação do país, ele era uma pessoa firme, enérgico. E vamos ver aqui hoje exatamente isso, né? Essa posição dele aqui, diante de um quadro de injustiça na área social. Vocês estão lembrados que o que motivou Neemias a deixar o conforto dele, sua zona de conforto, onde ele estava no palácio, foi o relatório que ele recebeu lá de Jerusalém, da terra lá. Já não era bom o relatório, já não era excelente não. O irmão dele chegou e ele indagou, como estão lá nossos pais, Jerusalém que está lá. E o relatório qual foi? Vimos isso, né? O irmão dele, olha, Neemias, a situação lá é a pior possível. A cidade continua sem muros, embora quase 100 anos que já voltou a primeira leva da escravidão, está lá. E até hoje a cidade está abandonada, não tem muralhas, desprotegida. Mas ele falou, o pior de tudo não é isso não. O restante que mora lá está em grande miséria, passando fome, desprezado, ninguém cuida deles não. Aquilo sensibilizou ele. Neemias chorou muito, né? Ele fala, eu estive chorando, jejuando, orando muitos dias, diante do relatório tão triste, né? De miséria em Jerusalém, de pobreza, de desprezo, falta de proteção para a cidade. O povo que está lá, Neemias, está em grande miséria e desprezo. Você precisa ver, é de fazer dó. E aquilo mexeu com o coração dele, ao ponto que, tempos depois, ele estava deixando a capital lá, o palácio, o conforto, e foi. Mas qual a missão dele? Ele foi lá para reconstruir os muros. Ele queria reconstruir a cidade, especialmente as muralhas, dar proteção para a cidade. Essa era a missão dele. Eu fico pensando na igreja também, e vamos comparando aqui. Ela tem uma missão na terra, né? A nossa missão é pregar o evangelho, é anunciar as boas novas. Mas você só fica com isso? O crente sensível, a igreja sensível, só fica anunciando o evangelho? Não. Ela vai descobrindo que tem problemas, né? Aqui ele descobriu
problemas de ordem econômica e social. Ele não se colocou em primeiro plano a resolver isso, não. Ele nem tinha esse relatório, depois que ele chegou lá, completo. O que ele queria mesmo, e pediu ao rei autorização, recurso, dinheiro, é para reconstruir a cidade, fazer uma obra física. Fazer uma obra física. E ele estava fazendo com todo empenho. E fez mesmo as muralhas. E mobilizou o povo. E gastou dinheiro. Parecia que a cidade estava indo bem. O trabalho que ele tinha sido enviado para fazer, que ele próprio se motivou a fazer, estava sendo feito. Mas aqui no capítulo 5, irmão, aparece uma situação nova. Isso acontece na vida do pastor, de um pai, de uma mãe, de um líder de departamento, qualquer pessoa, de um empresário. Surge uma situação diferente. Eu fico pensando que Jesus também enfrentou isso, né? Jesus enfrentou isso ao ver a miséria, a pobreza, a desigualdade social. Ele ficou muito perturbado com isso. Mas Jesus tinha uma missão diferente desta. Tanto é verdade que um dia um moço se aproxima de Jesus e fala: mestre, manda meu irmão rico repartir comigo a riqueza dele. Ele é rico, eu sou pobre. Mande, ordene, fale para o meu irmão repartir comigo a riqueza dele. Problema, né? Jesus falou: moço, quem me colocou por repartidor entre vós? Meu tema, meu assunto, minha pauta não é esta. Eu não vim aqui para isso, não. E até conta uma parábola de um rico que produziu bastante, né? Seu irmão pode ser rico, mas está perdido. Tens em depósito muitos bens, minha alma para muitos anos, come, bebe e folga. Esta noite pedirá a tua alma o que será. Jesus deu uma lição para ele, né? Você fica preocupado em ficar rico, fica com inveja do seu irmão que está rico. Fica descansado, rapaz. Você não tem nada, mas você está salvo, você está bem, não é? O outro lá confia na riqueza dele e quer que a alma dele se alimente dessas coisas. O importante, a maior riqueza é o homem saber que ele está salvo. Eu não vim para ser repartidor entre vós, para dar ordem a ninguém fazer isso, não. Interessante, né? Existe hoje, como sempre existiu, essa luta de classe, né? Entre os ricos e pobres. No dizer do Lula, nós e eles, né? Que dividiu o país. Espero que agora alguém consiga unir esse país. Não é nós e ele, é só nós, povo brasileiro, não é? Não tem gente de um lado, nem direito, nem esquerdo, nem nada. Nós somos um povo só. E tem que ter um governante capaz de resgatar esse orgulho patriótico, né? Somos brasileiros. Não é nós contra eles e contra nós, não. A nação dividida, isso não é bom. Tomara que acabe esse negócio de vez, não é? E todo mundo lutando em prol de construir uma grande nação. Sem essa luta, né? Sem estimular luta entre irmãos. Mas sempre existiu. Lá no Antigo Testamento fala que o rico e o pobre se encontraram. Deus fez os dois, né? É pecado ser pobre? É pecado ser rico? Não. Qual é o pecado? O pecado é o pobre ficar com inveja do outro. O pecado é o rico ser rico e não usar a riqueza dele para ser solidário, generoso, né? Fica acumulando bens, nem ele aproveita. Imagina você vai ajudar alguém, você vai ajudar alguma pessoa, se ele próprio não gasta com ele. Vi agora a história de uma pessoa que tem certos bens, caiu doente, uma cirurgia 150 mil. E ele não quer pagar. Meu filho, vai morrer então e deixar aí tudo? Gasta os 150 mil, rapaz, com a cirurgia. Você imaginou? Eu tenho aí 1,5 milhão, né? 150, eu vou ficar com 1,350 ainda e vou salvar a minha vida. Mas o cara morrer, mas não gasto 150. Então, pecado é isto. Pecado é isto. Aqui chegou
alguém perde Neemias. Neemias está envolvido em construir a cidade, muro e templo, trabalhando, não é? Chega uma situação nova para ele. Um grupo de pessoas representando os demais se aproxima dele e diz: Neemias, o senhor é o governador, né? E Neemias foi governador 12 anos. Teve 3 mandatos de 4, né? Foi governador 12 anos. Desde o ano 20 do rei Artaxerxes até o ano 32. Ele foi governador lá. Qual era o pedido deles? Olha, nós somos pobres, estamos sendo explorados pelos ricos. Irmãos nossos, judeus. Como assim? O que está acontecendo? O que se passa, né? O que se passa? E trouxeram o seguinte relatório: nós estamos vivendo tempo de crise aqui. Tem muita fome, o senhor sabe disso. Tem muita fome, crise. Estão voltando de um cativeiro. O que se passa? Primeiro, como nós não temos dinheiro, nós temos que pegar dinheiro emprestado dos nossos irmãos. Ok, pegar dinheiro emprestado não é errado, emprestado também não é. Só que nós não estamos aguentando pagar o juro exorbitante, juro com usura. O que acontece? A gente não paga, temos que dar a nossa propriedade em garantia, hipoteca. E estamos perdendo nossas fazendas, nossas casas. Os credores estão levando tudo, porque cobram um absurdo de juro. Vai acumulando, nós não estamos conseguindo pagar. E aí, como eu dei a casa em hipoteca, dei a fazenda, nós estamos perdendo todos os nossos bens. E tem mais. Até os nossos filhos e filhas estão sendo levados como escravos a pagar dívidas. Moças nossas estão sendo vendidas para o estrangeiro para pagar dívida. Tem mais. Nós estamos pegando dinheiro emprestado para pagar imposto para o governo das nossas terras. Você imaginou pegar dinheiro emprestado para pagar imposto para o governo? Porque tem que pagar imposto. E foi assim um relatório totalmente de exploração, né? Aquela população estava sendo explorada. Ele disse: que negócio é esse? Quando nós voltamos do cativeiro, nós unimos e resgatamos judeus que tinham sido vendidos como escravos para o estrangeiro. Nós compramos, né? Você sabe que ainda hoje tem isso, né? Compra escravos. Tem organizações cristãs que estão hoje na Etiópia, alguns países do mundo, resgatando meninas que são vendidas como escravas, não é? Sexuais, vendidas pelos pais. Aquela organização descobre aquelas crianças e vão lá e compra de volta. Compra de volta. Dinheiro do mundo inteiro está sendo arrecadado para resgatar aquelas escravas. Nós fizemos isso quando voltamos. Nossos irmãos judeus estavam escravizados aqui na região. Nós compramos eles de volta. Nós compramos as terras que eles tinham perdido de volta. Agora nós, irmãos judeus, estamos explorando um ao outro. Isso não está certo. O que Neemias fez? Ele convocou uma audiência pública. Chamou a nobreza, os magistrados, os que estavam sendo explorados, que eram os trabalhadores, os fazendeiros, e aqueles que estavam sendo obrigados a tomar dinheiro emprestado para pagar os impostos do governo, explorado também pelo próprio governo, e fez uma audiência pública. Agora entra o líder que tem moral, que tem credibilidade, que tem autoridade. Aqui diz, Deus não nos deu o espírito de medo, de temor, mas o espírito de coragem. Ele foi cheio do Espírito Santo para reunir o povo e vamos consertar isso aqui. Deus não está agradando disso não. E diz: que história é esta de um irmão explorar o outro irmão? Alguém tirando proveito da crise. Então chega uma pessoa precisando comprar alimento, nossos filhos aumentaram, nós não temos trigo, não temos alimento. Chega perto para pedir a alguém, um irmão, ele diz: eu tenho, e te empresto. Se for dinheiro, é 5% ao mês, é 10% ao mês. O sujeito não tem o que fazer, está passando fome, e daí? Tanto trigo, vai, depois você me paga tanto. Quer dizer, aproveitou da crise, da fragilidade do outro,
para enriquecer. E desde o Antigo Testamento é condenado isto. Lá no Salmo 15, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Eu sei de gente que empresta, qual o problema? Se você empresta dentro das leis do mercado, não é uma coisa razoável, não tem problema nenhum. Você conquistou com o seu trabalho, com o seu serviço, o dinheiro é seu, você pode fazer isso, não é? Agora, se prevalecer da fragilidade do outro, da necessidade, da fome, da miséria do outro, para explorar quem já não está dando conta de mais nada. Isso no meio do povo de Deus, irmão, no meio da igreja, está acontecendo lá. Isso não está certo, está contrariando a palavra de Deus, os ensinamentos que o Senhor colocou lá no Antigo Testamento. Isso não está correto. Um irmão explorar outro irmão, e ainda se prevalecendo da fragilidade da pessoa. A pessoa não consegue. Hoje não é assim. Mas lembra que a mulher lá do profeta Eliseu chegou lá? Olha, meu marido morreu, estou endividada. E os credores que levavam os filhos, levava mesmo. Levava os escravos valorosos, né? Dá para pagar a dívida, levava como escravo. Né? O Eliseu resolveu o problema naquela hora lá. O milagre aconteceu, né? O azeite multiplicou. E vendeu caro, e resgatou, e pagou a dívida. Mas geralmente não tinha condição de fazer isso. Nem sempre tem um Eliseu por perto. O certo é que não estava correto aquilo. Neemias fez uma audiência, irmão, e ele enquadrou todo mundo, de mamando a caducando. Pegou a nobreza lá e não respeitou a nobreza. Vocês não estão agindo corretamente. E pegou o governo, e pegou os fiscais, e foi falando. Irmão, olha a credibilidade de Neemias. Ele disse: eu quero dar o meu exemplo. Eu tenho emprestado dinheiro aqui. Eu tenho resgatado escravos aqui. Eu sou o governador e eu nunca recebi salário. Nunca recebi salário. Nunca peguei imposto de ninguém aqui. Então eu quero que vocês me imitem. Todo mundo vai perdoar todo mundo. Devolva as terras que você pegou como hipoteca para o seu irmão, para o seu vizinho, para aquela pessoa. Filhos e filhas que estão escravos, volte para os seus lares. E foi dando a ordem, irmão. Quando terminou, todo mundo disse: assim faremos. Os nobres, né? Os magistrados, todo mundo concordou. Nós estamos errados mesmo, vamos consertar. Assim faremos. Neemias chamou o sacerdote e falou: nós vamos jurar então. Estou confiando na palavra de vocês só não. Vocês vão jurar. E pegou o cinto dele e chacoalhou esse cinto e disse: assim Deus vai chacoalhar quem não obedecesse, não honrar essa palavra aqui. E por certo ele corrigiu um grave problema de ordem social e também econômico que tinha lá. Fico pensando os governantes, né? Que é eleito para cuidar das estradas, da saúde, da segurança pública, da moradia, transporte, e daqui a pouco descobre um grave problema social na nação. Milhões de brasileiros passando fome. Gente explorando gente, se aproveitando da crise. Como que um governo que não tem moral vai consertar isso? Como que um líder que não é sensível a essas coisas vai mexer com isso? Uma pessoa que não pode dar o exemplo vai enfrentar uma situação desta. Acho que um bom programa do governo Lula foi quando ele falou o programa Fome Zero, né? Fome, não deu conta, virou nada. Mas Fome Zero é o mínimo. Porque tem uma coisa nessa área social aqui, irmão. Ninguém, governo nenhum no mundo vai acabar com a pobreza na terra. Mas com a miséria pode acabar. Com a miséria. Um dia, saber que os nossos irmãos, não tem ninguém passando fome. Então o que comer pelo menos. Pobre vai continuar. Jesus falou: os pobres sempre tereis convosco. Então não adianta esse negócio, todo mundo vai, os pobres sempre tereis convosco. Que é assim, você vai nos Estados Unidos, vai na França, vai na Alemanha, está cheio de pobre. Aí entra outra situação aqui.
que é a questão da má distribuição de renda, né? Eu estava lendo hoje ainda, e parece-me que 1% da população brasileira concentra 49% da riqueza. 1% dos ricos possui 50%, me parece, da riqueza do Brasil. Está concentrado, né? Riqueza tem para todo mundo, irmão. Montanhas de alimentos são queimadas na Europa, porque senão o preço baixa muito, né? O excesso da produção destrói. O governo banca, paga, não pode jogar fora, porque senão o produtor não é incentivado a produzir, baixa o preço da tonelada disso daquilo. Por que não pega isso e manda para a Etiópia, para a África, para onde está passando fome? Mas não, a má distribuição de renda. Não, né? Porque sempre que há um excesso de produção, baixa o preço, né? Quando produz pouco tomate, o tomate vai para R$ 20 o quilo. Quando tem tomate mais é para 2. Aí o produtor reclama, né? Que não tá cobrindo os custos. Então, em um governo poderoso, rico aí do mundo, manda destruir tudo e ele banca a diferença. E acaba. Eu disse uma frase outro dia aqui, irmão, quero repetir. O que sobra na minha mesa é o que está faltando na mesa do meu irmão. Tem. Fome no mundo existe. Sabe o que existe no mundo? Fome, milhões, 800 milhões, hoje vai para a cama com fome. Porque não tem víveres na terra, não tem alimento? Tem sim. Dava para matar a fome dos 800 milhões. Mas é a má distribuição de renda. Isso é uma coisa cruel, com a qual Deus não concorda. E que Neemias se levantou aqui dando um grande exemplo. Perca alguma coisa, sofra alguma coisa. Você vai deixar de ter um lucro, mas você está fazendo uma obra social importante. Está sensível à dor do próximo. É aquilo que a gente prega muito aqui, a questão da compaixão. Todo dia o Enoque dissecou a palavra compaixão para lá e para cá, né? Mexeu nela todinha aqui. É bom mexer mesmo, mas é bom praticar, não é? De coração você se condoer, ter dó da miséria do outro. Então, combatendo os aproveitadores, aproveitando, se prevalecendo da crise, do sofrimento do outro. Você já tomou algum imóvel de alguém, porque o juro era alto demais, não deu conta de pagar? Devolva a casa do irmãozinho. Foi isso que Neemias falou. Pastor, você está pedindo isso para mim? Aí não deu conta de pagar, fui lá e peguei a bicicleta dele. Não deu conta, fui lá e peguei o carro. Não dei conta, fui lá e tomei. Irmão, devolva a bicicleta do irmão. É isso que a palavra está dizendo. Um silêncio reina na igreja, né? E que trem difícil. Mas lê o capítulo 5 aqui, se foi isso, não foi? O antídoto para a ganância sem fim. Vamos ficar em pé, vamos orar? Enquanto eu não estou tão tonto. Aleluia. Qual a moral da lição, irmão? Seja solidário, estenda a mão para alguém, ajude pessoas, não é? De coração se condoer daqueles que têm necessidade. Jesus falou uma palavra que eu sempre procuro praticá-la: dá ao que te pede. Nem sempre dá o que ele pede. Dá ao que te pede. Nem sempre dá o que ele pede. Dá o que eu posso dar, não é? E tem outra situação, que acho que Tiago falou: irmão, que negócio é esse? Você é procurado por alguém, você tem condição de dar, fala: não, volta amanhã, não é? Vem amanhã. Para que isso? Você pode dar hoje, na hora.
Não deixa para amanhã. Dá o que te pede. Porque tem gente que pede muito, não é? Pede muito. Pede 10 quilos. Não, eu vou te dar 2, é o que eu posso te dar. Mas eu dei. Cumpri o que Jesus falou. Dá o que te pede. Eu não posso deixar de dar alguma coisa, não é? Porque isso é bíblico, é ensinamento da palavra de Deus. Eu sei que aqui ninguém explora ninguém, mas a igreja primitiva também teve problema nessa área. Crescia o número de discípulos, e daqui a pouco o povo trazia fazenda, riqueza e dinheiro e colocava lá. E aí as viúvas dos gregos, né, começou a murmurar. Não, as viúvas dos judeus de origem dos israelitas aqui que nasceram aqui estão sendo privilegiadas na igreja. Elas recebem mais do que nós. Está havendo aqui uma discriminação, um privilégio para uma classe aqui, e houve uma murmuração na igreja, irmão. Aí pegou Pedro e João e os apóstolos, irmão, cuidando de fazer muro, de construir o projeto de Deus. Cai na mão deles o negócio desse. Olha, está uma murmuração na igreja que é. As viúvas reclamando que está sendo discriminada. Aquela irmã recebeu tanto, ela recebeu menos. Aquele outro lá não sei o quê. Uma cesta básica, ela recebeu só a metade. As irmãs estão uma murmuração na igreja. Jesus amado, não tem tempo para isso não é? Como é que eu vou agora começar a organizar isto? Eu, Pedro, João, não dá. Gente, como é que vamos fazer? Não, vamos escolher 7 irmãos aqui para cuidar desse negócio. 7 diáconos. Reúne todo mundo aí, vamos orar e escolha aí 7 homens cheios do Espírito Santo que vai cuidar desse social da igreja, por ordem desse negócio, velho. Se é verdade isso, tem que acabar na igreja, não pode ser assim. Todos têm que ser tratados igualmente. Irmão, graças a Deus, né, que surgiu o diaconato na igreja. Até hoje, diaconisa, diácono, está aí a CIB, depois chegou, para cuidar desse social para a gente. Às vezes alguém chega perto de mim aqui, me dá um aperto, fala com o pastor Samuel. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo. Quero te agradecer, Senhor, por tua bênção. Dá-nos sempre um coração sensível, Senhor, generoso como o teu, Senhor. Ó Deus, que entre nós se prevaleça aquilo que somos de verdade, uma família, uma igreja, Senhor, uma comunidade de salvos, que um vive em função e para o outro, Senhor, porque a palavra diz: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam unidos. Que assim seja, Senhor, em todas as áreas da nossa caminhada. Nos perdoe naquilo que pecamos, que erramos, Senhor, e nos ensine cada vez mais a tua vontade, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmão.